aí, amores? Quem tá aqui comigo, quem tá vendo essa gravação e quiser ouvir mais, aperta no botão de continuar assistindo. Vem pro GTV para ouvir a live completa. Essa live é a live de aquecimento do Pergunta Pra Mim, que é essa semana toda, né, de aquecimento para a jornada Amamente Mais. Então, oi, quem vem chegando. Vou botar aqui o nosso tema de hoje. Bom, hoje a gente tem uma convidada especial que vem com o seu pacotinho que acabou de nascer, Augusto. Oi, quem vem chegando. Oi, gente. Olha, para relembrar, tá? Essa semana a gente tá fazendo lives diárias, então cada dia eu tô trazendo um profissional diferente aqui pra gente conversar sobre outros tópicos, né? Dentro desse universo tão complexo que é a amamentação. Então hoje a gente vai falar com a doutora Esther Manfrini, vou chamar ela de Esther, e ela é gineco-obstetra, e a gente vai falar sobre o que é necessário uma gestante saber, né? O que ela precisa se preparar para esse momento da amamentação. Então acho que é um tema muito relevante para a gente trazer aqui, embora esse perfil ele seja focado, né, na continuidade da amamentação, em especial para mulheres que se ausentam dos seus bebês, né, e aí o foco é o retorno ao trabalho, né, o fim da licença maternidade. A gente sabe que em outros momentos é importantíssimo que a mulher ela saiba o que esperar, o que é o típico, o que ela precisa fazer, o que ela não precisa fazer, o que atrapalha, né? Então acho que esse é um dos principais pontos que a gente vai abordar aqui, tá? Então, para quem vem entrando, quem já tá habituado aqui com as minhas lives sabe que eu faço isso sempre pra gente poder espalhar informação. Então, assim, quem tá chegando, tô vendo aqui, ó, bastante gente chegando. Quem tá chegando, clica no aviãozinho, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, tá vendo? Vocês vão clicar ali, vai abrir uma outra página, e vocês vão continuar me ouvindo, tá? Vai abrir uma outra página com o nome dos seus amigos e amigas. Então, quero que vocês cliquem ali, clica e compartilhe essa live com 5 pessoas. Por que isso, Olga? Porque assim a gente consegue atingir mais pessoas. A amamentação, ela diz respeito a toda a sociedade. Então, quanto mais pessoas tiverem informação, tiverem acesso à informação de qualidade, que é o que a gente vai conversar aqui, né, com a Esther, melhor, mais fácil vai ser essa jornada, esse caminho, né? Esse caminhar para nós mulheres, para nós mães e que amamentamos, né? Então, vai lá, clica, compartilha e volta aqui, digita no comentário. Tem uma caixinha aqui de comentário, digita ali, ó, compartilhei. Podem ficar tranquilas que eu espero vocês. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal entrar. Ó, a Esther já tá aqui com a gente, já vou te chamar, tá, Esther? Só esperar o pessoal compartilhar. Pri, minha amiga. Pri, compartilha, ó, clica no aviãozinho, compartilha com 5 pessoas e volta aqui, escreve aqui nos comentários, compartilhei. Gente, difícil sobrenome, Nakanoitânia compartilhou, a Lu compartilhou, a Nessa compartilhou. Obrigada, meninas. E é isso, vamos compartilhar com todo mundo, porque informação, gente, precisa ser passada, precisa ser transmitida, né? A gente precisa conversar sobre isso, tá? Bom, e quem tá aqui ao vivo com a gente, né, comigo e com a Esther, vai ter o privilégio de poder fazer perguntas, de ter as suas dúvidas aqui sanadas. A Thay também, ó, compartilhou, vai poder ouvir aqui, né, a Ana, a Virgínia também compartilhou, vai poder ouvir tudo que a gente tem para falar e botar suas perguntas aqui on time, né, a gente vai ler, vai conversar, vai ser um bate-papo assim bem bacana. Então, se tem aquela amiga que quer engravidar, ou aquela amiga que tá grávida, tá gestante, encaminha. A Sâmia compartilhou também. Isso aí, gente. Obrigada, tá? E olha, as dúvidas de vocês, coloquem sempre aqui nesse campo, tá? Dos comentários, não coloca no pontinho de interrogação não, que a gente consegue ver, enquanto a gente vai falando da live, a gente consegue ver ali naquele campo de comentários as perguntas de vocês. E aí dá pra gente até incluir, né, na nossa fala, e no final a gente vai também, os 20 minutinhos finais, a gente vai só ler, a Pri compartilha também, a gente vai só ler as perguntas de vocês para ter essa interação, ter esse bate-papo, tá? Porque esse aqui é um espaço de vocês. E eu quero mais uma vez aproveitar aqui, antes de eu chamar a Esther, queria fazer esse convite especial, né, para todas vocês, todo mundo que está aqui é um
um conteúdo muito bacana que eu preparei, né? Que eu intitulei de Jornada Amamente Mais, que ela vai começar terça que vem, então falta uma semana. E eu juntei toda a minha informação, todo assim, tudo que eu estudei, tudo que eu passei aqui, tudo que eu vivencio, né? Eu sou consultora em amamentação, para quem não sabe, enfermeira também, tenho uma filha de 2 anos e 4 meses. Então eu juntei tudo isso e coloquei nesse evento, né? A Jornada Amamente Mais, que são 4 aulas, são aulas gratuitas para que você possa se empoderar, se informar e entenda como que você faz para oferecer o melhor alimento do mundo para o seu bebê mesmo na sua ausência. Então, assim, é bem focado em retorno ao trabalho, em retorno ao estudo, mas também é importante que a gente saiba como é que faz, né? Todos os paranauês que eu falo, né? Da extração, para em um caso de emergência, né? Ter sempre aquele estoque ali, ter esse plano B, caso seja necessário alguma coisa, tá? Então o link tá na bio. Então, para quem não se inscreveu, no final aqui da nossa conversa, da nossa live de aquecimento, que essa semana todo dia tem live com profissionais incríveis, fechou aqui, corre lá na minha biografia. Tem um link de conexão ali, né? De conexão, não, gente, tô doida já. Meu Deus, de inscrição. Tem um link de inscrição ali e você só clicar e depois não esquece de entrar na sua caixa de e-mail e confirmar o teu cadastro, né? Porque só assim você recebe acesso às aulas. Então, o que acontece sempre? Essa é a 4ª jornada que eu faço e sempre acontece das mulheres no dia da aula começarem meu direct pipoca. Ai, Olga, eu não tive acesso, não tô achando onde é que tá o e-mail e tal, porque não confirmou. Então, se não confirmar, não vai ter acesso. Então, tem que entrar no e-mail e confirmar, tá? Não esquece dessa parte importante. Bom, vou chamar aqui agora a Esther pra gente iniciar. Enquanto ela entra aqui, ó, a Esther, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela fez residência em gineco-obstetrícia pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ah, entrou! Oi, meu bem! Gente, olá. Essa mulher está recém-parida. Mas tá com muita maquiagem. Mas olha a cara dessa mulher, gente. Recém-parida. Não, eu falei, ó, a olheira não cobriu, inchado, porque já tô naquela fase que choro o dia inteiro, mas o batom tá lá. Maravilhosa, tá linda, gente. Plena, nem parece que pariu ontem, gente. Tá maravilhosa. A Augusta tá o quê? Com 4 dias? 4 dias. 4 dias, olha só. Bebezinho. Olha, gente, ela está aqui. Olha a honra que nós estamos tendo de ter aqui não só a Esther, mas também Augusto, bebezinho ali, ó. Primeira live canguru. Do Augusto. Primeira live do Augusto, maravilhosa. Olha, eu tava lendo aqui um pedaço da tua bio, né? Então, para todo mundo saber que você é gineco-obstetra, professora também, né? Ela da Universidade Federal de São João del Rei, membro do corpo clínico do Hospital Albert Sabin, é assim que fala, né? Sabin. E na Santa Casa de Misericórdia também, mãe do José, né? E estava esperando o Augusto quando você me mandou essa mini bio, mas ele já está aqui com a gente. Já veio, já. Isso aí, feminista, maravilhosa, ativista da amamentação e da assistência humanizada à mulher. Então é uma honra tremenda ter você aqui com a gente. Eu tô muito feliz que você conseguiu. Eu tava assim, gente, mas ela já vai parir. E se ela entrar em trabalho de parto no meio da live? Eu sou Glória Pérez, sabe, gente? Então começa a criar vários... Somos duas. Eu comecei a criar vários cenários, assim, imaginei a gente aqui fazendo live e você contraindo, sabe? Eu criei várias histórias. Isso é engraçado. Quando eu postei, né, que você me mandou a primeira arte que eu postei, as minhas amigas, a minha obstetra falaram assim, me conte mais sobre a data dessa live. Eu falei, não, eu vou parir antes. Se eu não parir antes, ele espera também. Não, calma aí, filho, fica aí um pouquinho, deixa a mamãe terminar aquela live. Deixa eu acabar de falar. Eu queria agradecer o convite, para mim foi uma honra tremenda, já acompanho seu trabalho há algum tempo. Não tenho palavras para agradecer a informação que você disponibiliza. Recomendo para todas as minhas gestantes. Me ajudou muito, né, num processo de estudo que eu estava, porque a minha amamentação com o José foi um pouquinho conturbada. A gente tem até uma história parecida, né? A gente fez coisas, também fiz coisas que eu não faria mais de jeito nenhum, e não é porque eu fiz que eu acho que tudo bem todo mundo fazer. Exato. Então, acho que é isso, é a gente aprendendo. Então, tô nessa...
E já tô, né, devorando as coisas que você coloca aí, porque vou ter que fazer um estoquezinho quando eu voltar. Isso aí. Então, eu queria agradecer o convite. E aí é Ah, isso, é um tema maravilhosa. que é muito, muito importante, é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, E aí eu obrigada. abri essa exceção, falei, não, vou estar ou pré-parida, né, pós-parida, mas vamos conversar, que eu acho que é muito importante a gente levar essa informação o mais longe possível. Sim, é o que eu sempre falo, assim, a informação ela muda o jogo, né? Assim como você não teve, eu também não tive, a gente acabou indo por caminhos por influência, né? Não foi escolha. Então, por isso que eu faço muita questão aqui de trazer cada vez mais profissionais. Eu fico muito feliz quando vocês aceitam. Eu fico assim, quando eu vou fazer o convite, eu fico, eles não vão aceitar, a agenda é cheia. Você, então, que tava gestante, falei, não vai aceitar, mas eu faço, né? O não a gente já tem, aí eu Sim. faço. Quando vocês aceitam, minha vontade de soltar fogos aqui, porque eu fico muito feliz, sabe? Muito E eu honrada fico mesmo. imaginando, você é enfermeira, eu sou médica, eu sou professora, se pra gente essa informação é muito difícil, você imagina para a maioria das mulheres. E Sim, aí a gente acaba sendo às vezes um argumento de autoridade em casa para falar às vezes com uma mãe, com uma sogra, com o sim, marido, mas para as outras mulheres não. Então eu acho que é muito, muito importante que a gente perfeito. dê esse poder para as mães falarem, não, eu estudei, eu sei e eu vou fazer assim. Então acho Perfeito, que maravilhosa. estamos aqui. Maravilhosa, nossa, fico muito feliz de você estar aqui. Ó, a gente escolheu esse tema, né? Eu convidei a Esther para falar sobre esse preparo, né, na amamentação, porque assim como eu sofri, né, essa falta de informação, na minha caixinha de perguntas bomba esse tipo de dúvida, na dela também, hoje inclusive, né, tiveram algumas lá Vários, pipocando. é. E é muito comum a gente ouvir algumas crenças, algumas informações, algumas até orientações, às vezes, de alguns profissionais que estão desatualizados e de coisas que podem atrapalhar essa amamentação, né? Principalmente esse iniciozinho, né? Que é tão importante esse estabelecimento da amamentação logo no início, né? Então a gente precisa esclarecer essa informação e tentar trazer isso não só como experiência, mas também com evidência, né? Porque é É. aquilo, né? Experiência própria, gente, é pessoal, né? Cada um tem a sua, mas a evidência é o estudo, é uma evidência científica, não tem como, não tem argumentos para a gente, Exatamente. né, contra-argumentar. E bom, e aí o objetivo é a gente decifrar o que a gente precisa, né, nesse preparo, né, para amamentar e principalmente o que a gente não precisa, o que vai atrapalhar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho primeiro do que você acredita assim ser imprescindível nesse momento de preparo. Você pode contar até dentro da sua experiência, né, já que você teve em dois momentos, Isso. duas vezes gestante, então fica à vontade para Então, falar. eu comecei, né? A gente sempre vai reler alguma coisa. E aí, depois que o Augusto nasceu, eu falei, vou mudar meu discurso. Meu discurso agora é tenha um filho, amamente ele até o segundo vir, porque o segundo vai ser bem mais fácil. Porque é isso. Eu acho que não Sim, houve preparo maior da minha mama nessa gestação do que o José mamar. posso imaginar. Porque ainda fica dolorido, ainda tem essas sensibilidades do começo, mas Sim, nada comparado com o que foi a primeira gestação. Então eu acho que assim, muito o que você falou, o que a gente não precisa. sim, Porque a natureza é perfeita. E eu falo isso muito, falo nas minhas aulas, falo nas minhas lives, respondo falando, gente, a natureza é perfeita, confiem. Porque os hormônios da gravidez vão preparar o nosso corpo. Vão preparar o mamilo, vão preparar as glândulas, vão preparar, inclusive, o nosso ciclo de sono. Tudo vai ser preparado. Eu tenho sim. muita gestante que chega no final da gravidez falando assim, nossa, doutora, eu não durmo mais a noite Eu. inteira. Eu Sim, falo assim, imagina se a gente da noite pro dia tivesse que passar uma madrugada acordado, como seria cansativo. Não é à verdade. toa que no final da gravidez o sono já vai ficando mais leve, não só pelo Verdade. desconforto físico, é uma coisa neurológica. Eu dormi de bruços até 39 semanas. Eu tinha Sim, posição para dormir, mas eu não dormia, eu não conseguia dormir de já um preparo. Então eu acho que é isso, é entender que todos os hormônios da gravidez vão preparar o nosso corpo. Com o José, eu já tinha essa informação, que eu não precisava fazer nada. Então, de fato, o banho de sol ainda era recomendado como uma certeza. sim, Hoje a gente sabe que ele pode ajudar e ajuda, mas ele ajuda muito mais no pós do que no pré. Só sim. que eu não tinha nem tempo, nem onde tomar banho de sol. Então, eu fui assim, vou tomar um banho de sol, vou tomar... Não fiz nada. Sim, Tive algumas fissuras bem superficiais, nem foram fissuras. Foi mais aquela escoriação mesmo do atrito do mamilo com o palato. sim, Mas que aí eu amamentava num seio e deixava bater sol no outro, que era quando eu tinha tempo, e sim. cicatrizou super rápido. Então eu entendi na prática com ele que eu não precisava de preparo. Mas me faltou muita informação para bancar outras situações e outras dificuldades que eu tive em relação à livre demanda, a ganho Sim. de peso.
Depois ele teve um quadro infeccioso, perdeu peso, precisou de fato complementar e eu usei bicos. Então eu acho que o mais necessário, e aí é um dos itens, né, que a gente vai falar lá na frente, é informação. E a gente tem que buscar essa informação porque infelizmente o médico do pré-natal ou do postinho ou pediatra, a maioria não teve uma matéria. Eu vou até fazer, quando eu voltar, já até mandei uma mensagem para a Verônica para ela me ajudar, que é uma disciplina optativa de aleitamento materno, porque a gente não tem na faculdade. Quando a gente tem um interesse, a gente corre atrás e absorve alguma coisa, mas a maioria das informações são desatualizadas, são cheias de preconceito, são envolvidas numa aura cultural que não só envolve essa questão mercantil, mas muito da pessoa ter os julgamentos próprios. Sim, da própria crença dela, né, de vida. Sim. E quando a gente fala em amamentação, a gente toca numa ferida na maioria das mulheres que não amamentaram. Por quê? Porque, graças a Deus, todo mundo já entendeu que o leite materno é realmente melhor. Sim. Isso eu acho que essa é uma máxima. Ainda tem a questão do leite fraco, porque ainda é muito cultural, mas todo mundo sabe que poder amamentar é o melhor. Então, quando a mulher não amamenta, ela se sente muito mal. Algumas elaboram isso muito rápido, algumas nunca vão elaborar. Então, toda vez que a gente toca nesse tema, é muito sensível. Então, às vezes você tem um colega que a esposa não amamentou, ou que ela não amamentou, ou que ela teve dificuldade. Ela sabe, às vezes a gente até sabe onde que a gente falhou. E aí é difícil você chegar num ponto e falar assim, não, foi uma falha minha. Então, eu acho que se informar, confiar no corpo, esse processo que a gente está fazendo, correr atrás de profissionais atualizados, saber onde estão as fontes e às vezes na fonte, porque às vezes tem duas pessoas falando coisas completamente opostas, você fala, como que eu vou acreditar? Sim. E aí você vai na fonte, vai lá e lê o que as recomendações científicas, igual você falou, né? Contra a ciência não há argumentos. Né? Exato. E aí você forma a sua opinião e vai se fortalecendo, porque aí você consegue falar para as pessoas, não, isso sim, eu acho que é muito por aí. Perfeito. Eu lembro que uma vez você postou alguma coisa sobre isso, né? Se você, quando escuta alguém que você gosta muito falando de algo, você reposta, você vai ver a fonte e tal. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é que hoje nós somos bombardeadas de informação, né? A gente acorda com informação na palma da mão. Então, se a gente não tem esse timing, né, de preciso verificar isso aqui, né? Eu tento fazer isso o tempo todo aqui. Muitas vezes as mulheres vêm, pode isso, pode aquilo, é normal, não é? Uma coisa que sempre bomba aqui, pode fazer tatuagem? Aí eu boto sempre o manual, né, do Ministério da Saúde, porque assim, eu acho que não, a gente tem que também fortalecer nós, né, nossa maternidade, muito de uma forma muito ativa e não entregar o poder, né, do pode ou não, certo ou errado na mão de um profissional, justamente porque o profissional pode ter as crenças dele, pode estar desatualizado, então olha a responsabilidade que você joga na mão do outro, né? Então assim, eu sempre tento trazer isso também, sabe? É perfeita a sua fala, assim, da gente tentar ao máximo buscar ativamente, né, da onde está vindo aquela informação. Né? E hoje teve uma pergunta na minha caixinha que uma mãe mandou, estou com 20 dias pós-parto, doida para tomar leite com Toddy, posso? E aí eu falei, eu estou num momento muito sensível, porque puerpério a gente fica... A minha vontade é falar assim, como assim pode? Você está perguntando para mim, uma completa estranha, se você pode tomar um leite com Toddy na sua casa? Mas eu entendi qual era o questionamento dela, e eu falei, olha... Se seu bebê não tem alergia, não tem nenhuma contraindicação, né? Então, eu acho que essa coisa, a gente delegar ao outro. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet virou uma questão de assim, quanto mais seguidores, mais essa pessoa tem autoridade no que ela fala. Autoridade, sim. E no capitalismo é exatamente o contrário. Quanto mais carismática ela for, quanto mais sedutora, mais seguidores ela vai ter. Isso não significa que ela saiba alguma coisa. Exatamente. E ela vai vender mais, ela vai ter mais procura, ela vai ser mais aplaudida. E isso não quer dizer que ela tenha o conhecimento. Exatamente. Então, a gente sempre quando entra no embate, às vezes em perguntas, eu sou muito enxerida, de que às vezes eu vou em um post das pessoas que eu sigo e aí eu vejo pessoas falando bobagem, eu vou ali e falo. E aí as pessoas começam a contra-argumentar e eu falo assim, olha só, você tem duas médicas falando uma coisa e uma pessoa avulsa ou uma outra médica num outro perfil falando outra. Pega essas informações e vai atrás da fonte. É igual você falou. Tem coisas que me perguntam na caixinha, que tem muito tempo que eu não estudo, eu dou um Google. Eu literalmente abro o Google e jogo lá, e aí, obviamente, a gente vai nos sites que a gente conhece a fonte. Sim. Que é qualquer mulher. E aí eu fico pensando, gente, eu fiz isso em 15 segundos, por que as mulheres não fazem isso espontaneamente? Sim. Então é isso, é você tomar o maternar. Nessa gestação, eu tive uma experiência. Eu fiquei muito em dúvida quando eu fui engravidar de novo, porque o José continua mamando. E eu tinha muito medo de eu precisar desmamar ele de uma hora para outra. E quando eu tava ali com 9 semanas, eu tive um sangramento bastante volumoso.
que é chamado de ameaça de aborto, e é uma das contraindicações de continuar a lactogestação quando você tem trabalho de parto prematuro ou ameaça de aborto. Sim. E aquilo me deixou muito mais mexida por causa do José, que eu já tinha, né? O vínculo ainda estava construindo com o Augusto. E eu fui estudar, porque eu tinha certeza que se eu conversasse com 20 colegas, 22 iam falar que eu tinha que parar de amamentar. Então, eu fui abrir, ver os artigos, o que os artigos falavam, qual era o grau da força de recomendação, certamente, evidência científica, o que me falava, o que eu tinha de robusto que realmente continuar amamentando colocava a minha gestação em risco. E eu não achei nada. Eu achei que existia uma recomendação de especialistas, que o grau de recomendação era médio, ou seja, a decisão foi minha. E eu decidi continuar amamentando. E aí, experiência não conta pra nada. Então, a Esté falou que pode. Não, mas na minha experiência, deu super certo. Foi um sangramento provavelmente de um descolamento, a gravidez seguiu normalmente, eu não tive mais nada. Então, eu acho que é isso, é a gente saber colher essas informações, e a amamentação é super isso, e pôr isso na prática e bancar. Falar, não, eu vou fazer. Ah, não ganhou 30 gramas por dia, tá bom, eu vou esperar mais. Eu falo para os pacientes, conversa com o pediatra e falo assim, não, mais 4 dias vai fazer algum prejuízo definitivo na saúde do meu filho? Não, não vai. Então eu quero tentar mais 4 dias. Aí dali a 4 dias o neném ganhou mais peso. Então tá, posso tentar mais 4? Porque com isso você tira o profissional de uma zona dele falar. Que ele, assim, se for uma pessoa séria, mesmo que desatualizada, ela não vai falar assim, ah, não, 4 dias seu filho vai ter um déficit cognitivo eterno. Então você aprende aí ali no argumento para levar a sua amamentação até o momento que vai fluir. Aí a hora que engata, aí ninguém te tira vai embora. Poder. Aí vai embora. Pronto. Exatamente. Aí você todo mundo cala a boca mesmo e tá tudo certo. Eu falo que a gente vai ficando afrontosa, né? A gente vai ficando afrontosa com todo mundo. E é muito interessante, e é muito interessante isso que você falou do pediatra, porque a gente sabe, né, que infelizmente, né, as cadeiras, a graduação, ela é muito pobre, né, em informação em relação à amamentação. E uma vez eu conversando, não lembro se estava conversando isso com a Pérola, com a Mari, não me lembro, mas foi uma das pediatras fadas e a gente estava falando sobre isso, né, como que essa informação, essa formação dos médicos, ela é precária. E aí, né, muito precária. E aí ela tava, eu não lembro agora, acho que foi a Pérola, e ela tava comentando justamente sobre isso, que quando o pediatra, ele se depara com alguma situação, por exemplo, uma alergia alimentar, ele não hesita em encaminhar essa dupla para um gastropediatra. Mas quando o pediatra ele se depara com uma dificuldade ali da amamentação, ele não pensa em encaminhar para um profissional, por exemplo, uma consultora de amamentação, ou até uma fono, um odontopediatra para avaliar a alteração de freio, né? Não há esse manejo dentro da pediatria, né? Eles não têm esse hábito de fazer isso como se fosse uma doença, né? Então o médico ele é muito focado na doença, né? Então quando é uma coisa que é a amamentação, quando é uma doença, né? Então pensar, não, isso é banal, não tá dando certo, vamos dar a fórmula, né? Então é o que acontece sei lá, em 9 a cada 10 pessoas que eu conheço, infelizmente, ainda, né? Mas a gente tá aqui para mudar isso. Bom, com certeza. Gente, só lembrando, tá? Eu vi que entrou bastante gente aqui enquanto a gente falava. Aqui embaixo tem uma caixinha de comentários. Podem mandando todos os comentários de vocês, dúvidas, perguntas, risadas, enfim, podem interagindo aí que a gente vai voltar para responder já já. Quem tá aqui não se inscreveu ainda na jornada, entra lá no link da minha biografia. Tem um link lá para inscrição, um evento gratuito, são 4 aulas. Então lá eu vou falar como que você aumenta a sua produção para que você consiga entender o seu corpo, né? E entender que você tem esse potencial de conseguir continuar amamentando o seu bebê e entregando o melhor alimento do mundo para ele, mesmo que você esteja ausente, né? Seja para trabalho, estudo ou algumas saídas eventuais. Então, uma coisa que eu acho que a gente tinha que falar também, uma questão desse problema, né? O grande problema que eu acho que a gente enfrenta hoje, né? Que as gestantes enfrentam, que eu enfrentei muito aqui, é essa cultura de que a gente precisa de apetrechos. E a gente está inserida numa cultura altamente capitalista e consumista, né? Então, parece que para você ter um bebê, você precisa daquele checklist todo lá que você pega na lojinha de bebê, né? Você precisa de não sei quantas mamadeiras, não sei quantas chupetas, precisa do carrinho top, não sei o quê, a cadeirinha assim, a cadeirinha assada, o carrinho para passeio assim, o carrinho para correr, o carrinho não sei o quê. Então, é uma lista interminável de coisas. E trocentos cremes, e assim, você vai vendo que, na verdade, quando a gente é mãe, né, a gente fala pela primeira vez, mas que é o termo, né, mãe primeira viagem, a gente acaba
caindo muito nisso. E aí a gente vê a quantidade de coisa que a gente comprou desnecessária, né? E aí, quando é uma segunda experiência, eu acredito que, né, você pode até falar um pouco melhor. Eu acredito que esse olhar, né, para essa quantidade de apetrechos, e é concha, e é creme, e é buchinha, e é não sei o quê. Eu acredito que essa quantidade, a gente já tem um olhar mais crítico, né, para essas coisas todas. Eu fiquei muito assustada quando eu fui visitar meu irmão, ele mora fora, que eu fui numa loja de eletrônicos, né? E tinha uma balança de alta precisão para pesar o bebê antes de amamentar e depois de amamentar. E aí, junto com ela vinha um sensor para você colocar no colchão do berço, que contava a frequência respiratória, batimentos cardíacos do bebê e temperatura. Eu falei, meu Deus, que grau de paranoia as pessoas chegaram, sabe? Sim, essa eu não sabia. Nossa, eu fiquei muito assustada. Era tipo assim, uma coisa com um celular, um fone de ouvido, uma balança para você medir o leite que seu bebê está mamando. Eu falo, Gente. cara, em que momento a gente se perdeu de não confiar no corpo? Exato. E é isso. O mamilo, o mamilo assim, mamilo assado, mamilo não sei o que, tem que pôr concha. Aí você ganha neném, você tá lá na maternidade, aquelas primeiras pegas são super difíceis. Aí vem uma profissional iluminada, fala, você não comprou a concha ainda e não vai conseguir amamentar. Então, já antes de você ir embora, aqui não, porque eu tô em Juiz de Fora, mas lá em São João, Sim. Acontece muito da enfermeira falar, a técnica, né, que olha os bebês, fala assim, olha, antes de você ter alta, você tem que comprar o bico intermediário, porque senão seu bebê não vai mamar direito, o pediatra não vai liberar. Aí as mulheres já saem da alta do hospital com uma coisa que vai atrapalhar, e a gente sabe que vai. Então, assim, é muito isso, é muito a gente começar. Eu falo, carrinho eu comprei, e eu sempre fui muito assim, quando o povo ficava, você já fez a mala? Eu falei, a hora que meu filho nascer, ele precisa de 2 peitos e um colo. Isso tá pronto. Então, não vou fazer. Não, a primeira gravidez, eu fui lavar as roupas do José, eu tava com 39 semanas e 5 dias. Olha, gente. Pleníssima, porque eu falava assim: se eu entrar em trabalho de parto, quem vai correr atrás disso é marido, mãe, sogra, eu vou estar parindo. Boa. Então tá tudo certo. E aí, uma coisa que eu comprei, que eu queria muito usar, que foi o sling. Eu tinha comprado porque eu falei: não vou comprar mais, não sei se vai dar certo. E eu saí da maternidade com o José no sling. Eu cheguei em casa, já abri a internet, já pedi mais uns 4, porque eu sabia que aquilo ali ia ser minha roupa. E eu não conseguia entender por que as pessoas valorizam tanto o carrinho. Porque eu não conseguia fazer mercado com 2 carrinhos, então era no sling. Sim. Eu ia sair para passear, para dar uma volta. Era o sling, porque você amarrou, desceu, enfiou o menino ali, tá tudo certo. Eu até nem vou mostrar, porque eu falei, eu vou esconder ele aqui, porque ele não tá na posição ergonômica. Ele tá em uma posição que, não sei se eu inventei, mas eu consegui colocar ele lateral para ele mamar. Mas que eu fico com um braço preso. Mas assim, para ele ficar numa posição que não ponha risco. Mas eu descobri que nada disso era necessário. Mamadeira, chupeta, concha, bico intermediário, sei lá o que o povo inventa mais. Até a própria bombinha de extração. Eu acabei comprando uma bombinha elétrica, mas que eu usei só quando eu queria fazer estoque. Porque as ordenhas de alívio... Achei que ele ia acordar. As ordenhas de alívio eu fazia sempre manual, que era mais prático, mais rápido. Então, assim... a gente vai aprendendo que não precisa. O que a gente precisa é de conexão, é de colo, é de menos tabela, é de menos cobrança, é mais confiança no nosso corpo. Eu tô passando... tá acordando. Eu tô passando um período que tô na posadura. Fica à vontade. Já vou acoplar ele aqui, que já resolve a vida. E com o José, como eu tive essa questão de eu ter que complementar, e pra mim é uma questão que eu ainda elaboro, mesmo 4 anos depois... Eu fiquei com medo, então assim, quando ele começou a encher as fraldas de xixi, eu falei, agora tá tudo bem. Tá tudo bem, você começou a ver. Fica à vontade. Todo mundo dando oi pra Augusto. Vou reposicionar ele aqui. Oi, amor. Oi, Augusto. Quer participar? Fala oi, gente. Graças a Deus. Geladinho, que aqui tá calor. Pronto. Mamou. Essa questão... com calor mesmo. Pode então, ser. assim, a gente precisa de muito pouca coisa, para não falar quase nada. Sim. E a gente precisa de confiança e de informação. Porque é isso que vai acalmar a gente na madrugada, que a gente está sozinha, amamentando, e acha que o menino está chorando porque ele está com fome. Né? E esse segundo bebê veio para me mostrar muito isso. As horas que eu fiquei mais desesperada, assim, tipo, meu Deus, acho que ele tá chorando de fome. Porque a gente tem isso, gente. A gente é mãe igual todo mundo. Sim. Eu abri a fralda e a fralda tava, tipo assim, com um mega cocô, com 2 dias de vida. Eu falei, não tá com fome. Aí alivia, né? E dá aquela ufa. Aí fala, ufa, tá tudo certo. Sim.
Eu lembro que quando a Olivia era pequenininha, eu ficava com muito medo, porque ela mamava muito rápido. Eu sempre tive um reflexo de ejeção muito forte, então ela mamava assim em 3, 4 minutos. E eu ficava assim, gente, essa criança não tá comendo, gente. Não é possível que ela tá mamando tão rápido. Eu sempre ouvia pessoas falando que ficam horas com o bebê no peito. Eu falei, Olivia nunca ficou horas no peito. Eu ficava super preocupada. E essa parte da gente não se apegar em tabela, eu acho que é tudo, sabe? Se conectar com o bebê. Eu tenho até um post sobre isso que eu falo que, assim, os itens indispensáveis a qualquer enxoval são 3. Informação, rede de apoio, que é quem vai te segurar aí, vai falar, né? Vai ser possível você amamentar, vai ser aquela pessoa que vai trazer água para você, vai ser aquela pessoa que vai fazer o mercado para você, e até mesmo virtual, a pessoa que vai falar, confia que você vai conseguir, e comida congelada. Eu acho que esses são, assim, os 3 principais, porque, nossa, senão a gente não consegue dar conta, né? E se a gente for parar para pensar, são as 3 coisas que são de graça. Hoje em dia a internet proporciona isso de Sim, graça. sim. E não traz retorno para o sistema. Então Sim, são as coisas que a gente não vai receber incentivo, que sim, a empresa de fórmula não vai fazer um congresso e pagar um lanche para os sim, médicos no final para falar para eles que a gente não precisa do produto deles, né? exato. Então eu acho que essas coisas são muito impactantes quando a gente começa a avaliar. Porque você Sim. começa a fazer. Eu ia comprar, eu fui uma semana antes do Augusto, de eu sair de licença, eu fui numa loja comprar uma fraldinha de Uhum, pano para fazer uhum, rosquinha. Que sim. as que eu tinha estavam muito pequenas. E Uhum. aí eu cheguei lá, a menina, mas você já tem chupeta? Você já tem isso? Você já tem aquilo? Não sei o que, mamadeira? Você não sei o que. Eu falei, não, eu vou Ah, amamentar ela. Mas e se você não amamentar? Eu falei, não, eu vou amamentar. Aí ela ficou sim. meio assim, eu falei, é meu segundo, meu primeiro tem 4 anos, mama até hoje, porque eu não saio falando, sou médica, eu não gosto dessas coisas. Sim, Eu falei, sim, não, sim. meu primeiro mama até hoje. Ela, mama com 4 anos. Eu falei, mama, então tá tudo certo. Então você vai amamentar. Eu falei, todas iremos, Com se quisermos. certeza. Não é Com só toda querer certeza. do ponto assim, de, eu quero, eu vou. Não, é querer e correr atrás, que a gente tem Isso. 9 meses para se preparar. E Exato. ainda assim, ainda tendo o segundo filho, ainda sendo médica, ainda tendo toda a informação que eu não Uhum. tinha, a insegurança bate, a gente se Sim, questiona, a gente sim. fala, não tá funcionando, tem Uhum. alguma coisa errada com a minha mama, porque é Sim. isso, a gente foi criado para duvidar do nosso corpo enquanto É. mulher. Então Sim. a gente, entendeu? A gente sempre A questiona gente a fica gente. tensa. E aí, É. e o segundo filho é bom porque aí eu fico assim, igual ele começou a fazer icterícia, né? Uhum. A gente tá no 4º dia de vida. Sim. Nossa senhora, ele tá até cantando aqui. E o José, ele teve um clampeamento super tardio, foi 40 minutos para parar de pulsar. Então eu já Caramba. sabia que a icterícia viria. Sim. Então eu já estava nessa expectativa. Só que a Sim. hora que ele começou a ficar ictérico, eu comecei, ai meu Deus, e se não melhorar? E se isso, aquilo, isso, Uhum. não sei o quê. Aí eu lembrei, falei assim, nossa, mas o José ficou muito mais amarelo que ele e foi de boa. Então eu tô de Sim. boa. Amanhã Sim, a que gente vai na bom. pediatra, mas assim, é isso, é a gente ir repetindo pra gente mesmo Confiando que tá tudo que bem, tá dá tudo certo. certo, Sim. confia. Aí eu falo, né? Aí a natureza vem manda um xixi enorme que molha tudo, né? Sim. Manda Aquele um cocô que vai na arroto, nuca, né? o soluço, que é sinal de distensão gástrica, então você sabe que o Sim. bebê encheu a Tá barriguinha, então bem. Sim. essas Sim. coisas. A nossa natureza é muito perfeita. Eu, assim, eu É, vejo que quanto mais eu estudo sobre a amamentação, né, a gente nunca, eu não, assim, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei nada, né? Mas quanto exatamente. mais eu estudo, eu consigo ver o quanto que o nosso corpo está dizendo que o que é preciso fazer, quanto que o nosso bebê está dizendo que é preciso fazer. Só que a gente fica muito mais apegada a número. Né? Então, eu sou amante de Excel. Então, imagina, gente, Eu eu era aquela também. mulher que ia botar o bebê no peito e iniciava o cronômetro no aplicativo da mamada. Eu era essa pessoa, sabe? Então, você tá falando aí, essa semana até me perguntaram, você quer ter outro filho? Não, eu não quero, não quero. Mas você tá falando do segundo filho, eu tô aqui, é mesmo, né? Deve ser uma experiência interessante, ó. Se eu tiver outro filho, a É. culpa é tua. Eu demorei 3 anos para animar, porque eu falava assim, enquanto forem 2 bebês, eu não quero. E hoje eu Sim, tenho muita certeza que para mim é isso. Eu falo que da mesma forma quando o José nasceu, eu me perguntava como é que mãe de gêmeos consegue, porque eu tava sim, dando conta de um. Hoje eu pergunto como é que as mulheres com bebês com diferença menor conseguem, porque o José com 4 anos, às vezes a gente está passando uns apertos. sim, Imagina uma criança que não consegue elaborar, não consegue falar, que demanda tanto quanto um sim, bebê. Então, assim, sim. força aí para quem tá com É a diferença força. menor que a minha, porque eu demorei. Quando ele fez 3 anos, eu falei, agora talvez a vida ficou boa, acho que eu quero completar Sim. um pouco de novo. Ai, meu Deus, nossa, que medo. É um eterno Deus me livre, mas quem me dera aqui. Ó, Exatamente. eu queria que a gente falasse um pouquinho.
sobre esses preparos, né? Então a gente deu uma pincelada aí. E agora eu vou te fazer umas perguntas. São as perguntas que eu mais recebo, né? Até eu anotei aqui para não esquecer, né? Cabeça de mãe, gente, olha, é terrível. Acho que a primeira pergunta que toda a gestante se faz, né? É se precisa preparar o bico. É. Então, não precisa, né? Os hormônios da gravidez vão tornar esse mamilo mais pigmentado e mais grossa essa pele, mais resistente, naturalmente, independente do que a gente faça. Antigamente acreditava-se que o banho de sol era muito importante. Hoje a gente sabe que ele é muito importante, às vezes, no processo de cicatrização, que pré-parto ele pode ajudar um pouco, mas não é tão determinante, do tipo assim, não tomei sol, vai rachar. Não. E tudo que a gente faz nesse mamilo, a gente está atrapalhando o preparo natural dele. Então, quando a gente passa hidratante, aí o hidratante e a bucha, a toalha, é muito simples a gente entender. Quando a gente quer deixar o cotovelo mais delicado, uma pele mais fina e mais macia, o que a gente faz? Passa bucha e hidratante. Então, se a gente fizer isso com o mamilo, a gente vai deixar a pele mais fina e mais macia e ela não vai resistir à sucção de um piercing que a gente ganha. Então, é não interferir. As glândulazinhas também, que vão aparecer nos corpúsculos de Montgomery ali, que é aquele monte de carocinho. Fica em volta, assim, da areola. Isso. Eles vão produzir uma secreção oleosa que também vai ajudar a manter esse mamilo hidratado. Então, o que eu falo para as pacientes, que não é uma regra, não é para você entrar no banho com esta paranoia, mas é evitar água muito quente, que vai tirar essa secreção natural, e sabonete mesmo ali em cima. Sim. Tá? Algumas pacientes até falam, tá dando uma casquinha, tá soltando uma casquinha do meu mamilo durante a gravidez. São as secreções que já vão sendo produzidas. E aí, tudo que é feito, e aí vem os antigos, né? Para que esse mamilo saia, que ele fique protuso, então fazer buraco no sutiã, a concha, né? Usar antes. Sim. Teve um que eu vi recentemente, que eu fiquei, gente, eu nem sei o que era direito. Era tipo um anel de borracha que alguém inventou para colocar ali. Tudo isso vai criar um edema nesse mamilo, vai distender mais essa pele, vai favorecer as fissuras mais profundas e mais graves. Então não tem que fazer nada. Tem que confiar, tem que deixar a natureza agir e tem que, o máximo que você pode fazer, se você estiver muito aí na vibe, é o banho de sol, 10 minutinhos por dia, naqueles horários, antes de 9 da manhã ou depois de 4 da tarde. Lembrar o protetor solar, que a gestante mancha no sol, né? Principalmente o rosto. Aqui, ó. Melasma. Então, protetor solar, eu passei um reboquito aqui, tá ótimo. Protetor solar no rosto, no corpo de uma forma geral para se proteger e expor só exatamente o mamilo. E evitar qualquer cosmético, hidratantes, óleos, a própria lanolina, que é uma pomadinha que já foi também muito prescrita, que é um óleo essencial que é retirado da lã. Não só ele também vai afinar essa pele, como ele pode obstruir os ductos ali da saída. Sim. Não só antes, mas como durante a amamentação. Então, são raríssimos casos. E aí, quando a gente fala em raríssimos casos, eu prefiro falar que não existe indicação. Se tiver no seu caso, o seu médico, a sua consultora vai te explicar por que isso vai ser usado. Então, de uma forma geral, não tem indicação. E essas são caras, e o pessoal traz de fora, e revende, e aí sobra, passa umas para as outras. Eu falo, gente, por que isso não estraga, né? Mas infelizmente não estraga, porque é um óleo essencial, é difícil estragar. Nossa, eu lembro que a quantidade só de creme que eu investi na minha gestação, gente, nossa, dava para eu ter investido em 7 consultoras de amamentação, porque cada creme que eu passava, e assim, eu tive muita sorte, né? Eu fui muito privilegiada em tudo, porque a Olivia desde sempre fez a pega muito correta, então eu não tive nenhum tipo de fissura. Mas ainda assim eu passava a pomada. Fica à vontade aí, Esther. Olha ele arruma ele. É que ele tá ajustando a pele. Sim. Fica chateado. Vou trocar ele de pele. Delícia. Chora no microfone, isso mesmo. Tá todo mundo feliz com você agora. A tia tá aqui assim, ó, que maravilha, né? Melhor não ter outro, não. E aí eu lembro que eu cheguei até a passar um pouco, né, dessa pomada, mas por uma questão muito mais, porque todo mundo fazia, do que ter uma indicação, sabe? Com certeza. Vamos? Vamos aí. Isso, ponto. E eu lembro que foi muito curioso, que assim, eu não sabia de onde vinha isso. E aí eu tava estudando para fazer um post, eu tenho um post sobre isso, quando acabar aqui a live eu vou soltar nos stories, da origem, né, da lanolina, que é um assim, vem do carneiro, né? Eu fiquei meio com nojo disso, sabe? Falei, gente, é criança. Da lã. É o sebo da lã.
achei meio nojentinho, sabe? Nossa, e aí eu fiquei imaginando quanto que as pessoas não sabem de onde vem o negócio. E só porque todo mundo usa, a gente usa também, né? E a gente produz uma secreção ali que é Exatamente. exatamente o mesmo princípio, só que Exatamente. não, o nosso não serve. A gente tem que lavar com Tem que sabonete no banho para comprar. passar Isso. a outra depois. E se comprar importada cara, porque a blogueira tal falou que serve. Eu fui essa típica mãe, gente. Olha, eu posso contar tudo que eu fiz pra vocês não fazerem, porque assim, não precisa, sabe? Não precisa fazer isso. Não E ó, precisa. e aí eu queria fazer uma outra pergunta que é muito frequente também. Você falou um pouquinho aí do bico, da concha, mas a mulher que tá agora aí, tá assistindo a gente, tá preocupada, né? Olhando pro seu peito, não tá vendo esse bico, né, aqui, né, protuso, e tá pensando assim, nossa, mas eu não vou conseguir amamentar e tal. Ela deve fazer algo? Então, ela deve estudar mais porque ela vai ser mais suscetível a palpites indesejáveis. Existe um tipo de mamilo invertido que ele normalmente ele vem de alguma lesão e ele é fibrosado lá no fundo. Então a gente não consegue nem pegando. Você sente que ele é um mamilo que está aderido a planos profundos. Esse é um mamilo que vai trazer uma dificuldade maior na pega, mas ele não impossibilita a amamentação. Qualquer outro tipo de mamilo, o plano, o que é invertido, e só de você pegar ele sai para fora, ou demora mais um pouquinho, mas ele sai. Quando o neném faz a sucção, ele molda dentro da boca. E aí entra, eu falo, se fosse não podia mostrar mamilo, porque senão o Instagram censura a gente. Mas o meu mamilo era mais para um mamilo plano na primeira gestação mesmo. Eu não tinha esse bico protuso, ele mamou e ele vai abocanhar mais a auréola, e isso facilitou. E hoje, como eu amamento por 4 anos, que ele é esse mamilo clássico, Sim. às vezes eu passo aperto com o Augusto, porque ele quer mamar só a pontinha do mamilo. E eu fico, não, Sim. abre a boca, porque além de machucar, não vai sair o leite. Então eu acho que essas mulheres que têm esse mamilo que não é o padrão, que inventaram até um padrão de mamilo agora, gente, estudem, porque os mamilos não vão ser assim. E uma outra coisa também que eu falo, observem o seu mamilo, normalmente quando você estiver excitada, sexualmente falando. Porque você vai perceber que mesmo se ele for plano ou se ele for invertido, ele vai ficar durinho, entumecido. Sim. É isso que o bebê vai fazer com a sucção, ele vai puxar esse mamilo para fora. Então, se você consegue esse estímulo com o estímulo do seu corpo e só as glândulas musculares, os músculos ali do mamilo fazem isso, imagina um músculo na boca do bebê. Então eu acho que o mamilo não padrão, ele precisa ser alvo de maior estudo da mãe. Porque vão falar. E o bebê tem dificuldade, igual vocês viram aqui. Ele estava bonitinho, acoplado, mamando. Ele se perde. O instinto dele é só o reflexo da sucção. Ele ainda não pega o peito instintivamente. Ele ainda não corrige a pega com a escapole. Então, toda vez que sai, a gente vai lá, corrige, ajuda ele a pegar de novo. Eu tenho... A minha mama sempre foi mais caída. Então, às vezes, eu tenho que sustentar com a outra mão. Porque senão o peso da mama faz esse mamilo escorregar da boca dele. Sim. Eu vou futucar nele às vezes, que eu quero ver, quero mexer, eu quero pegar. Então a gente tem. Então é isso, que se o seu mamilo for plano, vai ter aquela pessoa iluminada falar, isso é porque o seu mamilo não tem bico. Sim. E aí, quanto mais a gente mexer, pior fica, porque a gente vai criando edemas, vai criando sensações, regiões mais frágeis, e aí vai piorando tudo. Então não se desesperem, assim, estudem, porque aí você ignora. Depende, se você estiver combativa, né? Porque a gente, igual você falou, a gente fica afrontosa. Dependendo do grau de hormônios, você responde ou não. Eu sempre fui afrontosa, meu Deus. Eu trouxe até, né, para essa semana nossa, né, de aquecimento da jornada, eu trouxe sexta-feira, a Dani Lima, ela é uma mulher... Amo. Gente, eu amo ela, porque ela fala sobre a gente entender o nosso corpo, né? A gente aceitar e realmente celebrar o corpo que cada uma de nós tem, né? Não ficar buscando um padrão de beleza, porque isso não existe, né? Isso realmente não existe, só em revista. E aí ela tem um vídeo muito bacana que eu sempre envio, né? Tanto para minhas pacientes, minhas alunas, que é a tipóia, né, do peito. Você falou essa questão de levantar. Então, ela vai estar com a gente aqui na sexta-feira, 19 horas. Então, assistam, porque vai ser maravilhosa. Ela tem uma bebezinha também, a Luna. Bom, então, isso que a gente já te perguntei. Deixa eu aproveitar, então, ó, gente, para quem não ouviu ainda sobre as jornadas. Começa semana que vem, dia 3. E vai do dia 3 ao dia 9. São 4 aulas. O link tá lá na bio, é só clicar, se inscrever, é gratuito, online. E aí, pra gente ir para as perguntas, antes de eu ir para a pergunta da audiência, eu queria te perguntar, na tua opinião, te falar um pouquinho, mas eu queria que você falasse aí quais são os 5 principais itens assim, de enxoval que você acredita que fizeram toda a diferença
nessa tua jornada aí para amamentação? O que que você recomenda? Eu falo que assim, informação em rede de apoio, que é de Uhum. graça, e a Sim, gente tem um tempo para se preparar para isso, são os principais. Eu acho que a gente poderia resumir basicamente nesses dois. sim, Doula, tenha uma perfeito. doula, Sim. consultora de amamentação. Uhum. E aí eu falei, eu não conseguia chegar no quinto item, mas aí eu lembrei que aí eu falo assim, almofada de amamentação da Verônica, porque eu tive Boa. uma outra almofada na primeira gravidez, não usei, virou brinquedo, hoje ela é Sim, brinquedo do José. E nessa eu comprei a da Verônica e nossa, sim, cara, faz uma diferença. Porque sim, dá pra você pôr um menino ali, dá pra você ir com aquilo pro banheiro, fazer xixi, com o neném deitado sim. ali mamando. Nem Essa precisa eu botar a falo mão no que bebê, né? não precisa, é sensacional. Sim, E ela tem, né? E é isso, você põe o bebê ali e come nela também. sim. Então, esse é um investimento financeiro Boa. que faria. E o sling, né? O sling é minha bolsa. A Mari postou hoje do canguru, né? Sim, Falei, sim. gente, sling é vida. Eu É, acho que o que salvou meu maternar, assim, no sim. primeiro filho, foi ter essa. Porque eu ficava muito sozinha em casa. Uhum. Então, é igual eu falei, eu brinquei, né? Falei, pô, primeiro dia de puerpério eu já escovei de dente 2 vezes. Sim, Depois eu sim. nem postei, mas eu ainda fiz um empadão. Demorei Olha, 4 horas gente. para fazer um empadão? Demorei 4 horas. Mas com o sling, é Bem, isso, você fica sim, livre, assim. O máximo que sim, eu me prendo é igual quando eu ponho ele deitado, uma mão para sustentar a cabecinha, né? Pela sim, posição. Mas eu acho que, capitalistamente falando, e é sim. isso, o sling dá pra você fazer também, dá pra você ir na loja, comprar o tecido e Dá, fazer em casa e dá. fica bem mais barato. Sim, dá mesmo. Dá Mas até pra fazer com canga, né? Ele não vai ficar tão, de repente, tão transpirável, mas dá pra dar, tem umas a canga dá amarrações pra fazer assim. aquele lateral, da argola, Sim, né? Eu uso o é, wrap sling, foi o que eu me adaptei, sim. porque quando eu tive José, eu era obesa. Uhum, Então, esses de argola, nenhum deles tinha tamanho pra mim, que quando eu uhum, atravessava ele no meu corpo, não cabia o bebê. Né? sim, Era só eu ali dentro. Então, sim. o wrap, por ter essa flexibilidade de amarração, foi o que eu me adaptei. É, E eu também aí gostava desse. Ai, amo. Nossa, eu acho. Dou pra todas as minhas É, amigas. Tem umas que é. devolvem, tipo, eu não usei, Ah, você quer de não volta? Eu falo, consigo quero, usar. pode me dar. É. Acho Tem ótimo, umas que não mas as que consegue mesmo. usaram, é porque a gente tem, é aquela história, né? A gente tem que entender. A primeira vez que eu pus o José no sling, ele foi parar no meu umbigo, porque eu não sabia Sim, amarrar, eu sabia só mais ou menos. sim. Aí eu tirei ele, refiz umas 3 vezes até ele ficar na posição certa. Aí depois disso, acabou. Eu Ah, punha aí ele até vai embora. dormindo, assim, ó. Sim. Ah, Falei, aqui entra quem aí, veio foi uma criança. amiga minha. Uma amiga minha veio aqui me ajudar a amarrar. Amarrou em mim, amarrou no meu marido pra gente aprender. Então foi excelente. Eu É acho que o isso que eu falo sling também. O salva sling dá muito. pra amarrar na rede de apoio, isso é ótimo. Sim. Na Oh, avó, no pai, é, na madrinha. Amarra o sling exatamente. e vai ser feliz. E o bebê quer isso, né? O bebê quer colo. A gente fica achando que o bebê vai dormir no carrinho, Não, não vai. Ele quer o colo, né? Mais nesse período, né? Esterogestação, ele quer colo, contato. Bom, vou subir Exatamente. aqui pra gente ler umas perguntinhas que a gente tem Vamos. 10 minutos. Quando eu vejo, gente, pisca e Ih, acaba o eu falo pra negócio, caramba. gente. Não, e eu? Eu falo assim, quando eu convido vocês, até aviso. Eu falo, gente, eu falo muito, tá? Não se assuste. Eu Deixa eu também, subir eu um ia te falar, pouquinho. falei assim, se você precisar me cortar, mas é porque eu tô num rolê aqui. Jamais, jamais vou cortar uma puérpera, gente. Jamais. Deixe você É o falando aqui fórum. sozinha. Ó, a Gil perguntou assim, ó. Meu filho tem um freiozinho submembranoso, mas ele tá ganhando peso muito bem e já ajustamos muito, mas não chegamos a 100%. Sem dor na gravidez de mamadas. Vocês recomendam mais investigação? Eu acho que precisa acompanhar, porque essa questão do freio, ela pode não interferir na amamentação, mas ela pode interferir no desenvolvimento da fala e dos músculos da face. Então, o Sim. ideal é você acompanhar com uma boa odontopediatra que Boa. apoie a amamentação, Uhum. porque senão vai te falar, a primeira coisa é te encher de minhocas na cabeça. Sim. Então, procura, investiga, vê quem vai te apoiar mesmo, e aí acompanhar, porque aí ela vai te falar se o que precisa ser feito ou não, tá? Perfeito, perfeito. Eu não vou entrar muito a fundo, porque a gente tem só 10 minutos, mas depois que eu fiz um curso da Isa, né, da Isa Claver, eita, um bolo aqui, da Amamenta Mundi, eu fiz um curso, eu diagnostiquei o freio labial e freio da língua na minha filha. E eu vou levar ela semana que vem, inclusive, no fono para fazer uma nova avaliação. Mas eu vou falar isso depois para vocês. Deixa eu ver mais uma. E o que faz necterícia? Só amamentar resolve? Foi a pergunta da F alguma coisa.
sobrenome. Então, a icterícia, ela vai acontecer na maioria dos bebês, principalmente quando a gente faz clampeamento oportuno de cordão, e ela precisa ser acompanhada. Tanto clinicamente, pelo pediatra, porque aí tem os padrões, quais partezinhas estão ficando amarelas, só pra vocês entenderem. Se é só o olhinho, se é o rosto, se é o tronco, e aí, dependendo, colhe exames para medir. Na maioria das vezes, quando é só por causa do clampeamento, não precisa fazer nada, é só amamentar bastante que isso resolve sozinho. Ou, no máximo, a fototerapia. Nenhum dos estudos que avaliou clampear o cordão tardiamente mostrou necessidade de outros procedimentos mais invasivos. Mas é muito isso de ficar mais atento com as mamadas, observar o xixi, o cocô e acompanhar com o pediatra, porque pode ser necessário intervir, mas na maioria das vezes não é. Chá nem pensar, gente, pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar erva. Tem umas que gostam de dar o banho, né? Aí eu falo, banho pode? Eu falei, vai dar um trabalho danado, mas não faz mal. Mas dá o chá pro neném tomar, não. Não, pelo amor de Deus, ó. A Isa botou assim, ó. Que coisa forte essa de confiar no nosso corpo. Eu quero aprender a confiar e quero amamentar. Eu digo que confiar tá em você, né? Eu tenho uma frase que tá no meu perfil, é assim, confie no seu corpo, acredite no processo. E eu acho que quando a gente repete esse mantra, isso vai entrando dentro da gente, vai te dando um poder, assim, que é a tua vontade de criar um outdoor, sabe? Botar assim na esquina da tua casa, pra todo mundo saber que tu amamenta. Então, Isa, e eu acho que a gente... Desculpa, pode ir. Imagina, pode falar. Não, eu acho que isso começa no parto. Sim. Quando a gente passa por um processo de estudar, informar e parir, a partir do momento que você pare aquela criança, nada te para mais. E aí, nos momentos que você está mais duvidando, você para e fala assim, cara, eu pari uma criança. Sim. E tem um pediatra aqui que ele tem uma fala muito bacana, que nem acho que nem é dele. Ele fala assim, olha pro seu filho, olha o olho dele, olha a cabeça dele, olha os braços, foi você que fez. Você fez uma criança inteira. Agora você só precisa produzir um leite. Você acha que seu corpo não vai dar conta? Perfeito. Olha para a criança o que o seu corpo fez. E aí, quando a gente passa por esse processo de parir, isso é mais forte ainda. Não que a cesárea não seja, que aí aquela outra filha, você se submeteu a um procedimento cirúrgico pelo bem do seu filho. Sim, olha como isso é potente também. Então a gente é criada como mulher nessa sociedade para desacreditar da nossa potência, da nossa força, da nossa voz, do nosso corpo. Você não vai conseguir parir, você não vai aguentar a dor, você não vai conseguir amamentar, é muito cansativo, você vai ficar desgastada. E tadinha, não precisa. Vai virar escrava. Vai virar escrava. E é o que eu falo assim, essa também eu acho que foi, não sei se foi a Mari ou se foi a Verônica, que fez essa analogia da maratona, né? O maratonista fica 2 anos treinando para correr 40 e tantos quilômetros, quando ele tá lá nos últimos 30, ele tá morto, a gente vê na televisão, dá vontade de ir lá, dar um abraço, né? Dar uma água. E ninguém fala para ele, tadinho, tá difícil, senta aqui na sombra, todo mundo fala, vai, você consegue, você se preparou para isso, tá quase chegando. É isso que a gente precisa falar para as mulheres, não só do parto, mas da amamentação. Né? A gente se prepara para isso. E esse desejo, eu falo assim, essa vontade, eu quero amamentar, ela é o gatilho para a gente abrir essa porta e entender como que tudo vai falar para a gente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não precisa, que essa história, hoje teve até uma menina também que mandou na caixinha, assim, que ela quer muito, mas que pro marido dela se der, deu, se não der, não deu. Então traz ele para live, traz para informação, faz ele entender. O meu marido não é da área de saúde. E quando ele foi entendendo o que era o aleitamento materno, porque ele tem uma história de não ter acompanhado nenhum aleitamento por grande tempo, ele fala assim, gente, mas como é que não amamenta? Eu falo, né? Então eu acho que é isso, é a gente acreditar e confiar. E é um processo, gente. A gente não nasce, engravida hoje e tem que amamentar uma criança amanhã. Tudo é um processo. Eu acho que esse confiar no processo também é incrível, porque é isso. Sim. Fala, vai dar certo. Vai dar certo. Ontem na live, você que tá puérpera, eu que tô ficando emocionada aqui, meu olho aqui encheu d'água. Ontem na live com a Carmen, ela falou uma coisa que eu achei o máximo, assim. Que muitas das coisas que a gente faz, a gente não fica, eu vou tentar, eu vou tentar. Não, a gente fala, eu vou fazer, né? Você não fica, eu vou tentar fazer tal coisa. Não, eu vou fazer. E se por algum motivo você precisar dar um passo para trás e repensar o que vai fazer, tudo bem. Mas assim, não vá para a amamentação pensando que vai tentar. Vá pensando que você vai amamentar. Se acontecer alguma coisa, aí a gente pensa no plano B, né? E tem algumas alternativas aí. Eu não gosto muito de romantizar, mas ninguém fala assim, eu vou tentar amar meu filho. Sim. Toda mulher que pare tem certeza que vai amar aquela criança. Por mais que a gente sabe que o amor é um processo, é construído, tem outras questões aí, é a mesma coisa. Por que você, né, quando alguém fala assim, eu vou tentar amamentar, eu falo assim, você vai tentar
fazer ele sobreviver? Não, você vai fazer ele sobreviver. Você vai tentar amar? Não, você vai amar, então você vai amamentar. Né? E é isso, é a gente desconstruindo todas essas coisas de negatividade, porque não é fácil. Eu acho que também uma coisa imprescindível é querer e saber que é difícil. Sim. E aí a gente parte para toda essa descoberta que funciona. Sim, sim. Eu acho que quando a gente faz essa busca toda de informação já na gestação, a gente já chega mais preparada, né? Eu tenho a experiência de uma amiga minha que desde a gestação ela maratonou todo o conteúdo de todo mundo que eu indicava para ela, assim, sabe? E ela passou por poucas e boas, assim, ela teve uma mastite braba de precisar drenar e ficar internada acho que 2 semanas no hospital com um bebê pequeno. E eu fiquei pensando o que seria da amamentação desse bebê, do Nicolas, se ela não tivesse preparado, sabe? Não ia, provavelmente não ela já teria desmamado esse bebê, sabe? Quando a gente reinterna uma puérpera, a gente tem que brigar com o setor de internação para deixar o bebê internar junto. Eu falo, já tá tudo errado daí, sabe? Mãe e bebê são um só nesse começo e a gente precisa entender isso e deixar isso fluir. Sim, sim. E mantê-los juntos, né? Ó, a Carla botou assim, ó, sling para verão, janeiro, é indicado? É super. Tem um sling próprio, que ele é um tecido furadinho, que é pra gente, inclusive, entrar na piscina. Eu tomava muito banho com ele, porque ele seca mais rápido, ele é mais respirável. Mas tem malhas de todas as texturas e tem vários tipos de amarração. E os de argola, né, que são menos tecido, então são mais fresquinhos também. Sim. A Ju, o normal é amamentar e tratarmos como se fosse exceção. Acho que ela tá comentando alguma coisa, peraí. A Grace, insistir na amamentação e tô aqui amamentando, maravilhosa. A Ju, o mesmo para o parto natural. O normal é parir e não cesárea. Escutamos de obstetras desatualizados. Se estiver tudo bem, pode ser parto normal. Verdade, isso é muito, muito comum. Ainda bem que a gente tem profissionais como a Esther aqui no mundo, né? Para ajudar a gente, porque não é mole não. Ó, gente, a gente tem mais... História, a fisiologia, ele arrotou e acordou e quer mamar mais. Ah, é? Quero mais, já mamãe. Eu quero eternamente ficar aqui. Vai, Gracinha. Ó, gente, ó, as meninas estão pedindo aqui marcas de sling, depois a gente conversa no privado e aí eu faço uma listinha e mando para elas, boto nos stories para todo mundo ir buscar, né, e fazer uma cotação também do que acha melhor. Mas ó, a gente tem 2 minutinhos. Passou muito rápido, né? Foi um prazer imenso ter você aqui. E eu quero pedir para todo mundo que está aqui com a gente agora, tem bastante gente, né, até o final aqui com a gente, que tirasse um print da gente para poder divulgar nos stories. Então vai, prepara aí, ó, vou pegar até minha mama, prepara o print. Pronto, todo mundo printou? E aí, o que eu quero que vocês façam? Pega esse print, posta nos seus stories, me marca @doutora Esther Manfrini. E bota o hashtag Tô Pronta. Por quê? A gente vai começar a mostrar para mais mulheres que estão grávidas que existe uma forma de você se preparar sem você precisar de 200 mil apetrechos. Então essa informação ela vai aí de forma orgânica, né, atingindo cada vez mais mulheres, mais pessoas de toda a sociedade, né? Porque eu falo que não só mulheres gestantes precisam saber disso, mas todo mundo, né? Homens inclusive. Então bota aí. E mais uma vez, gente, para quem não está inscrita na jornada, vai no link da minha biografia, clica lá no link, se inscreve, porque semana que vem a gente começa com tudo essa jornada para mostrar para vocês que dá sim para amamentar, mesmo que você passe horas fora de casa, tá? Como é o meu exemplo. Oi, Augusto! Você já tá se despedindo, neném. E sigam pessoas que amamentaram. Sigam mulheres que conseguiram amamentar. Não sigam aquelas mulheres que relativizam o desmame precoce ou o uso de bicos. Porque relativizar é uma coisa muito pessoal. A experiência não fala do todo, fala dos casos específicos. Sim. E eu acho que quando a gente segue mulheres de verdade, que é igual eu falo, eu maquiei porque eu achei que era uma situação muito importante que eu queria vir, mas eu só apareço derrotada, assim, né? Os cabelos pra cima, olheira, cara inchada, que eu acabei de chorar. Que é isso? Sim. Porque quando a gente se vê nessa situação, a gente fala assim, cara, tá normal. Porque vir aqui aparecer muito plena com o neném dormindo 1 hora, gente. Sim. Não é assim, a Deus ajudou, porque É verdade. Ó, gente, outra coisa que eu queria falar é que amanhã a gente tem a live com o Dr. Moisés, que é um pediatra, assim, maravilhoso, o que levantou o movimento do Eu Apoio o Leite Materno. Então a gente vai falar sobre os benefícios, assim, da amamentação, né? Nesse contexto, assim, que é tão banalizada a amamentação, o que leva uma mulher a fazer essa escolha, né? E a seguir
nessa escolha. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã. E amanhã vai ser às 20 horas, então envia para as amigas aí grávidas, envia para todas as pessoas que vocês conhecem. E, ó, a Lu botou assim, derrotada, mas sempre perfeita e linda. Eu também acho, tá sempre maravilhosa. Ó, foi um prazer imenso ter vocês dois aqui, tá? Muita saúde para você, muita saúde pro Augusto, para toda a sua família. Um beijo grande e até a próxima. Até, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.